Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra. Num dia em que eu estou e num episódio em que eu estou particularmente bem disposta e validada. Os Estados Unidos fizeram um manguito a Donald Trump, a cor de laranja. Aliás, esta referência do manguito até é bastante erudita, uma vez que tem como base Bordal de Pinheiro, que de vulgar nada tinha. Por isso, de facto, foi um manguito que lhe fizeram. Trau, trau. O título foi-me inspirado numa frase de um dos meus amigos de Twitter, do X, que consentiu que eu usasse esta expressão do manguito a Trump, e desde já agradeço a generosidade. Pois foi o que aconteceu, e não foi um, foram vários. Foi um manguito na Califórnia, foi um manguito na Pensilvânia, foi um manguito em New Jersey, foi um manguito na Virgínia e foi a estocada final, para usar uma linguagem tauromáquica, a estocada final foi em Nova Iorque, onde, imagine-se, como todos nós sabemos, um jovem muçulmano, não branco, imigrante, socialista, ou melhor, progressista, que lá na Gringolândia socialista e progressista equivale a dizer um perigoso comunista. Mais ou menos aquilo que já disse isto várias vezes, que na Europa é uma suave social-democracia, nada de muito agitado, mas a gente já sabe que eles têm o fantasma do macartismo e há feridas que não se curaram. Só que é assim, ser de esquerda, como é o caso, além do mais, é uma enorme responsabilidade. E ao mesmo tempo é uma enorme fragilidade, e isso é muito claro hoje em dia. Tudo aquilo que as pessoas de extrema-direita ou fascistas podem dizer e dizem, se for pronunciado por uma pessoa que seja de esquerda, Jesus, Maria, José, eu, aquele del rei, cada falso, guilhotina e entrega imediatamente a alma ao Criador porque está a cometer um pecado. Claro está que esta gente, sobretudo muitos dos fascistas, ou de mais direitolas ou autocratas, são todos muito agarrados a uma religião, seja católica, seja evangélica, seja protestante. O nome de Deus está-lhes sempre na boca, rezam, vão aos cultos ou à missa, ajoelham-se, pedem perdão por minha culpa, minha grande culpa. Esquecem-se é de uma coisa, que é: não invocarás o nome de Deus em vão. E eles invocam-no tantas vezes. E um dia não vão ter perdão. Não vão. Nem humano, nem divino. Porque não há. Quer dizer, obviamente que eles acreditam num Deus menor, mas nem o Deus menor em que eles acreditam lhes poderá perdoar. E esta nova era que se abre, nomeadamente em Nova Iorque, se todas as ideias do senhor são execuíveis, do Mandani, são todas execuíveis, pois se calhar não são. Umas serão mais, outras serão menos, outras serão assim. Agora, errar é humano. E eu não conheço ninguém de esquerda sem valores humanistas.
Agora também, embora possam errar, uns têm mais, outros têm menos. Eu não conheço, obviamente, que as pessoas de esquerda não são de todo, nem santas, nem imunes ao disparate, à corrupção, ao crime, não são. Mas todas elas têm valores humanistas, ou pelo menos numa fase inicial, coisa que os fascistas nunca têm. É a grande diferença, é que uns têm valores e os outros não os têm. Ou pelo menos os valores que têm: exclusão, intimidação, hum, manutenção da pobreza, da divisão, não são propriamente valores humanistas, pois não? Digo eu. E é muito engraçado que isto se esteja a passar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm uma microconstituição mínima, não é? Feita pelos pais fundadores, em que tem super original, em que está, claro, toda ela virada para uma população branca e masculina, o que é normal porque na altura era o que havia. Mas onde é instituído o direito à felicidade. E com divisão, com a exclusão, há sempre uma parte da população a quem é vedado o direito à felicidade. Eu adoraria que em todas as constituições do mundo inteiro, enquanto valor fundamental, houvesse um artigo, que até podia ser o primeiro: é consagrado o direito à felicidade. Até podiam fazer uma adenda na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Porque a felicidade é uma opção. Ou melhor, é um dever. É uma vocação. Eu conheço pessoas que optam por não ser felizes. Ponto. Lamentam-se, choramingam, choram, nada está bem, nunca há nada que os faça felizes. Ai, aquilo é horrível. Também conheço pessoas que optam exatamente pela escolha oposta. Acham que a felicidade é um dever que lhes assiste. E isto muda tudo. Tudo. Hoje, numa conversa com um amigo meu, em que ele estava exatamente a dizer que a mentalidade de esquerda é muito mais humanista, muito mais aberta, e que foi graças a pensadores, a intelectuais, que o mundo mudou bastante. E dei-lhe o exemplo de Marx, que ao ver as condições absolutamente subhumanas com que os trabalhadores viviam durante a Revolução Industrial, que depois foi brilhantemente interpretada por Charlie Chaplin nos tempos modernos, quando ele apertava só e unicamente o parafuso 477, era o único gesto que ele fazia. 12 horas, 14 horas sobre 14 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E foram intelectuais como Karl Marx, como Charlie Chaplin, cada um da sua maneira, que permitiram que se chegasse ao direito ao gozo do descanso, ao gozo das férias, que surgiram os sindicatos. Que caminho enorme foi percorrido. Porque havia gente que era de esquerda, que era humanista. É tão simples quanto, é tão simples que, é tão simples quanto isto. Não vale a pena. O Cor de Laranja já veio dar a explicação dele relativamente a este desaire das eleições de ontem. Então ele diz que ela deve-se a dois fatores, este desaire deve-se a dois fatores. Um, ao shutdown,
Dois, o facto de o nome de Donald Trump não estar, não constar em nenhuma das listas. Mas com certeza não constava, não é? O que não deixa de ser tão. Não deixa de ser irónico, porque um tipo cuja popularidade é, está em espiral descendente, mas descendente, 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 como aqueles aviões quando nascem de nariz, está a dizer, pum! Assim está ele. Também já ouvi falar, ai, não digam isso, porque pois o Vance ainda pode ser pior. Oh, meus amigos, o Vance não vai ser pior nem ser melhor, porque neste tipo de autocratas, tudo se centraliza no líder. Quando o líder acaba, a base esboroa-se. Isto aplica-se à Le Pen em França, aplica-se ao líder da AfD na Alemanha, que eu agora não me lembro o nome, aplica-se ao Abascal e aplicava-se a Bolsonaro e aplica-se em Portugal à seita dos coisas. O líder desaparece, a base esboroa-se, porque isto é um fenómeno messiânico e em que segue um determinado Messias. É uma seita. Às ovelhas e ao pastor. Quando o pastor acaba, as ovelhas dispersam-se. Isto parece que estão hipnotizadas. Vai-se embora o efeito do hipnotismo. Por isso, eu digo-vos, eu estou radiante da minha vida, estou muito contente, muito, por saber que o Cor Laranja teve um grande deseire e que lhe foi feito um grande manguito. E este manguito, sim, é a prova de que a resistência sempre, hashtag resiste sempre, a resistência funciona. Foi o que fez Mandani. Comunicou de uma forma diferente, foi falar com as pessoas, atirou-se às redes sociais, fez uma campanha bem feita e vejam lá se não teve resultados. E tal como ela, todos os outros. Por isso, vamos continuar a combater tudo o que vive das sombras e nas sombras. Posto isto, se gostam da maldição de Cassandra, please, 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 continuem a visualizar, a partilhar, a subscrever, a dar-me sugestões, a fazer comentários, a desafiar-me. Vamos continuar a crescer. Ajudem-nos. Até breve.